Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga, seja muito bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Eu sou a Sónia e comigo está a Miriam. Estamos contigo para abordar temas atuais, dar algumas dicas e espalhar muita esperança na tua vida. A nossa intenção, para além de informar-te, é dar-te uma nova visão e, quem sabe, uma nova maneira de viver. De mulheres para mulheres. Podes seguir-nos através das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e ainda ouvir ou voltar a ouvir os nossos programas através do Spotify, Google Podcast e YouTube. Creio que o assunto de hoje vai surpreender muitas de nós. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Sónia, li recentemente um comentário do Alison Zigulich que me deixou a pensar sobre o tema de hoje. Ele afirma: enquanto houver dependência, não haverá crescimento. O autor diz isto a respeito da dependência emocional a um parceiro, mas assim podemos dizer o mesmo dos vícios ou adições no geral. Eles simplesmente nos destroem e consomem tanto a nível emocional como psicológico e físico. Não poderá haver crescimento e desenvolvimento quando alguém é emocionalmente instável. Isso é tão verdade, Miriam. Ter uma dependência ou um vício é viver amarrado e aprisionado, mas existe uma explicação para isso acontecer. Muitas pessoas acham confuso que alguém possa ficar viciado num comportamento em vez de numa substância. Achamos muito mais comum pensarmos em drogas ou álcool quando falamos em adições, ou até mesmo açúcar. Enquanto costumávamos pensar no vício como uma dependência de um químico, sabemos agora que não é a substância externa que nos vicia, mas os químicos que se libertam dentro do nosso cérebro. Quando nos envolvemos numa atividade que nos mantém vivos ou nos ajuda a transmitir os nossos genes, o nosso sistema de recompensa envia um mensageiro químico chamado dopamina que nos dá um golpe de satisfação para nos encorajar a repetir essa ação. São estes golpes de dopamina que se podem tornar viciantes dados os fatores ambientais, psicológicos e biológicos certos. Uau, isso é bem interessante! Por isso, qualquer atividade que liberte uma onda de dopamina, tal como ganhar em grande num casino, fazer exercício físico extremo ou ficar com gostos nas redes sociais, pode também tornar-se viciante. O reforço destes comportamentos pode tornar-se tão forte que algumas pessoas passarão por uma desistência quando pararem o comportamento. Elas podem ficar agitadas, ter problemas para dormir, sofrer mudanças de personalidade e podem tornar-se irritáveis. Mesmo. Daí ser tão importante saber que existem dois tipos de dependências. A adição a substâncias quer sejam lícitas, como o álcool, os medicamentos e até mesmo o café, ou ilícitas, como a cocaína e a heroína. Este tipo de adição é aquele que mais facilmente identificamos por haver um comportamento de consumo que tendemos a reconhecer como nocivo. Mas também temos a adição a comportamentos, ou a chamada dependência comportamental, também conhecida como vício de processo. São um conjunto de comportamentos dos quais uma pessoa se torna dependente e anseia. São um vício de processo, porque são um conjunto de ações ou um processo a que as pessoas se tornam viciadas, em vez de uma substância. A pressa que o comportamento viciante proporciona ao cérebro age da mesma forma que o vício relacionado com a substância. É o pensar: eu não consigo viver sem aquilo, e o precisar constantemente de alimentar a sensação. As dependências comportamentais descrevem o ato compulsivo e descontrolado de se envolver numa atividade, ou seja, um vício numa determinada atividade. Os sintomas, questões subjacentes, danos potenciais e problemas resultantes de vícios comportamentais são muitas vezes muito semelhantes aos vícios relacionados com substâncias. O tratamento requer uma abordagem igualmente abrangente. Um exemplo deste tipo é a adição a jogos de azar. No entanto, muitos outros comportamentos podem cair nesta mesma categoria, como por exemplo, as redes sociais ou os ecrãs, o comportamento de risco, os videojogos, as cirurgias plásticas, o sexo, a pornografia, o exercício físico, o trabalho, as compras.
A adição pode desenvolver-se para qualquer comportamento que se torne compulsivo e destrutivo. Por exemplo, um vício em jogos de azar ou em compras pode levar a grandes perdas económicas. Um vício sexual pode levar a relações destruídas, enquanto o vício do exercício físico pode levar a problemas físicos graves. Apesar deste tipo de adições poderem parecer bastante diferentes, há um fator comum a todos eles. Todos estes tipos de consumos procuram uma gratificação imediata e resultam da incapacidade de gerir e lidar com as emoções e ou pensamentos de uma forma mais construtiva a longo prazo. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Se apenas te ligaste neste exato momento, o assunto de hoje é as dependências comportamentais, um tema que achamos que já está tão batido e falado, quando na verdade temos pouco conhecimento de como acontece e de como o podemos resolver. Provavelmente estás a ouvir o programa e a fazer uma autoanálise. Isso é muito bom e aconselhamos muito a fazê-lo. Podes até tomar notas. Já abordámos os dois tipos de adições e agora gostaríamos de nos focar nos sintomas das dependências comportamentais. Os sintomas mais comuns incluem 1. Tentativas de desistência mal sucedidas. Há uma grande dificuldade com o comportamento apesar das tentativas de parar. Como é de esperar. 2. Uma perda de controlo sobre a frequência com que se envolve no comportamento e o risco que corre. Fica dependente da atividade como uma forma de lidar com as emoções e sentir-se normal. 3. Gasta um tempo excessivo envolvido no comportamento em detrimento dos seus relacionamentos ou carreira. Ou seja, há um envolvimento tão grande na atividade, mesmo que não obtenha prazer com ela, e isso faz com que haja um desenvolvimento de estímulos específicos. Um outro sintoma é a tentativa de 4. Minimizar, mentir ou esconder o problema dos entes queridos. O vício de processo irá introduzir muito stress, medo e dor na vida do indivíduo, resultando no agravamento da sua saúde física e psicológica. Começa a 5. Sentir sintomas de abstinência, depressão ou irritabilidade ao tentar parar. Segundo os entendidos, a adição é uma doença crónica. Isto significa que não tem cura, mas que é tratável. Pode fazer-se a comparação com alguém que sofre de diabetes. Toda a vida terá de conviver com a doença, mas se tomar as precauções necessárias poderá ter uma vida feliz, saudável e equilibrada. No entanto, uma adição comportamental é algo que surge por hábitos e rotinas, e estes podem ser erradicados com a ajuda certa, mas também com a motivação certa. Temos de aprender muito com o apóstolo Paulo quando ele afirma em 1 Coríntios 6,12: Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não me posso deixar dominar por coisa nenhuma. Eu penso sempre nesse versículo quando já estou há demasiadas horas nas redes sociais. Sei muito bem que não é bom passar tanto tempo em volta do telemóvel. Então estabeleci para mim mesma um limite. Nos fins de semana evito estar nas redes sociais para passar tempo com a minha família. Não me posso deixar dominar por elas, pois isso não é benéfico para mim nem para a minha família. É um belo exemplo para os nossos jovens e adultos dos dias de hoje, não é, Miriam? O mal não está nas redes sociais, está no seu vício, em ser escrava do constante estímulo. O desejar em exagero é tóxico e prejudicial. Revela grande incapacidade para controlar e instabilidade emocional. Evitar esses vícios substituindo por outros hábitos mais saudáveis é uma maneira de encontrar a estabilidade. Em vez de saíres para passear no shopping sabendo que tens o vício das compras, por que não dar um passeio ao ar livre, no meio da natureza, longe das zonas urbanas? O apóstolo Paulo encoraja-nos a viver moderadamente, de forma equilibrada e sábia, sem muitos exageros e sem nos deixarmos dominar pelas coisas. Mulheres de Esperança. Chegamos ao final do nosso tempo juntas. Para nós é um gosto enorme estar contigo e falar de assuntos tão importantes para o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Desejamos muito que estas conversas possam servir de ajuda para ti que nos ouves. Já sabes, podes falar connosco, por isso visita as nossas redes sociais e partilha as tuas experiências.
Vemo-nos no próximo programa. Queremos sempre encorajar-te a encontrar esperança hoje. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.